Olá, amados. Vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 19 do livro de 1 Reis. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos conosco fazermos essa leitura. É uma leitura minuciosa, onde nós lemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós vamos, retirar desse capítulo as coisas boas que Deus quer passar para nós. Então vamos fazermos essa leitura pausadamente, tranquilamente. Então, se esse vídeo ficar um pouquinho extenso, assista até o final, que é de grande valia esse estudo. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a lhe dizer: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Ele temeu e se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Muitas das vezes, a pessoa, ela faz algo, em prol, da sua religiosidade, e depois ela fica apreensiva, Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Aqui aconteceu com Elias. Ele matou, os profetas de Baal, porque eles estavam profetizando mentiras. E a Jezabel ficou sabendo que ele tinha matado. Nós lemos no capítulo anterior, tudo o que aconteceu, que agora eu não preciso falar. Se você tiver dúvida, leia o capítulo 18, estuda o capítulo 18. Aqui tem vídeo gravado dele, que fala o que aconteceu. Aí então, Elias fica, com medo dessa notícia, que Jezabel manda falar para ele: olha, amanhã, a tantas horas, você vai ficar como um deles. Ou ela querendo dizer: eu vou te matar. E ele temeu, que agora ele estava sozinho. Ele temeu. Aí ele foi escapar, se esconder da Jezabel. Aí ele entra, pelo caminho do deserto e foi sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Tudo ele fez em prol da obediência a Deus. Ele tinha, no sangue dele, já na veia dele, esse temor diante de Deus. Então ele não aceitava certas coisas. Elias foi um homem muito temente a Deus, muito temente, ele é obediente. E ele, cansado, talvez já velho, vai se esconder e pede para Deus: ah, Senhor, toma minha vida. Quem nunca disse isso? Eu confesso para vocês que eu mesma já disse milhares de vezes isso. Acho que eu já até perdi as contas. Porque a tribulação nossa é tão grande, a agonia, o sofrimento, que às vezes você pede, para Deus te levar. Eu confesso para vocês, eu já pedi muitas vezes para Deus me levar. Que você faz tanto bem para as pessoas e as pessoas só trazem o mal para você.
devolve, né, o troco só com maldade. Aí você fica no momento que você fala, para mim já basta, eu não quero mais viver nessa terra. E tem muitas pessoas que não suportam até, né, elas mesmas tiram a vida delas. E eu não recomendo isso, isso é um pecado muito grave. Mas na hora do desespero, na hora da agonia, às vezes as pessoas fazem besteira. E é nessa hora que tem que ter uma pessoa sempre do lado dessa pessoa, para não deixar fazer besteira, para não deixar, né, chegar ao extremo. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas discussões, né? Aqui ele não discutiu com ninguém, ele só, né, ficou revoltado com o povo, né, de Israel, que estava adorando Baal. Ele não aceitou isso. Por quê? Porque ele temia muito a Deus, ele tinha muito temor a Deus, ele amava a Deus. E hoje, muitas vezes, a gente, né, tem vontade de sair desse mundo por você faz o bem e você não é reconhecido, você não é amada, né? E você perde a cabeça. Então, nós temos em nossas discussões, quando as pessoas forem discutir um com o outro, tem que ter um limite. Tem que observar até onde que você está levando aquilo, a situação. Porque é muito grave isso. É muito grave. A pessoa fica no seu psique muito, muito elevado. A adrenalina sobe e a pessoa deseja a morte a todo momento e pode fazer uma besteira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você que é evangélico, eu sei que todo mundo passa por isso. Eu acho que todo mundo já pensou no momento desse. Acabar com a vida dela, né? Tirar a vida dela. Porque o diabo, ele quer isso, né? Que você tire a sua vida. E isso não é de Deus. Quem pode tirar nossa vida é só Deus. Então, a Bíblia relata de muitos, né? Não foi só Elias que pediu para Deus a morte. Muitos outros profetas. Isso é humano. Isso não é coisa assim só de pessoa fraca. Elias era um homem muito temente a Deus. Ele tinha muita confiança em Deus. Então, quando você chega a esse sofrimento, a essa situação, a gente tem que erguer a cabeça e se sentir fortalecido. Pede para Deus te abraçar. Pede para aquele mal, aquele espírito de morte sair da sua vida, sair do seu caminho. E se você está do lado de uma pessoa que está numa situação dessa, que está extremamente... Eu mesma já presenciei situações, eu tive que, porque eu sou terapeuta, eu tive que livrar aquela pessoa da morte. Quantas vezes que eu já livrei pessoas da morte, pessoas que já estavam já com, como diz o outro, a faca e o punhal na mão para se matar. Então, tem que ter uma pessoa, né, autoritária ali naquele momento, porque muitas das vezes a pessoa fica fraca. A tribulação, a angústia, ela é tão grande que a pessoa, ela tem vontade de sumir dessa terra, acabar com tudo. Para ela nada mais vale, nada presta, não tem mais sentido da vida delas. Se elas morrerem, ninguém vai fazer falta para ninguém. Esse é o pensamento que ela tem. Porque que é o diabo que vem colocando isso na sua mente. Na mente dessas pessoas que estão a esse ponto. E é um momento que a pessoa tem que trabalhar, tem que estar alguém do lado dela, trabalhando com ela no emocional. E aqui, Elias também chega a esse ponto.
Para uma pessoa chegar a esse ponto, irmãos, ele está extremamente cansado dessa vida. Ele está no limite máximo. E é muito cuidado. E deitando debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. A gente observa aqui que Deus estava acompanhando Elias. Que nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, Deus acalma ele, faz ele dormir. Porque ele dormindo, ele vai acordar melhor. Olha o conselho. Isso aqui é um conselho. Para uma pessoa que está desesperada, está querendo a morte, dá um calmante para ela. Porque aí ela dorme, ela fica mais calma. Dá uma água para ela, fala, toma um copo de água, aí naquela água você coloca um calmante. Se você não tiver um calmante na hora, coloca uma água com açúcar. Para ela abaixar a adrenalina dela. E aqui a gente observa que ele estava sozinho. Ele estava no deserto sozinho. Ali para ele ter feito uma besteira sozinho, poderia. Mas só que Deus estava do lado dele. Ele não estava sozinho. Ele estava sozinho no sentido de humanos. Mas ele estava muito bem acompanhado porque ele estava com Deus. E naquele momento Deus passou um sono para ele muito profundo. Isso tudo, irmãos, é sabedoria. Isso tudo é aprendizado. Quando você está naquele limite, toma um calmante, é melhor a pessoa dormir. Né? É melhor a pessoa dormir, que é calma. E ela vai refletir no outro dia, né? Aí ele deitou, dormiu. Aí quando ele acordou, tinha um anjo do lado dele. O anjo tocou nele e falou: levanta-te e come. Até nisso Deus alimentou ele. Falou: agora come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Tinha um pão sobre as brasas. Olha só, o anjo veio, fez o pão e deu para ele, e tinha até uma botija de água do lado dele. E o anjo do Senhor veio segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. E ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Ali deve que Deus estava com ele, né? O anjo estava em forma de humano, né? Caminhando com ele, com a força daquele alimento que ele comeu. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Quando eu falo para vocês, vamos voltar atrás, eu até fiz um vídeo aqui, que sempre me perguntaram, porque eu não sou bolsonarista, e nesse vídeo eu explico porque eu não sou. Irmãos, igreja e política não andam juntas, não podem andar juntas. Quando eu falo para vocês que não podem andar juntas, não podem. Israel se corrompeu porque Israel pede um rei. Pede o quê? Um homem para governar ele. Quando eu falo para vocês, e o rei é o quê? O rei está do lado da onde? Da política. Política. Rei é política. Porque o rei só está abraçando as coisas dele.
não do povo em geral. O que aconteceu? Desde quando Israel cometeu esse pecado pedindo um rei para o povo de Israel desandou. E aqui Elias fala, aí ó, os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Filhos de Israel. Sabe quem que é Israel? Israel é aquele povo santo que Deus tirou lá do Egito, que estava sendo escravizado. Olha o que aconteceu com eles. Eles pediram um rei e Deus deu, e esse rei foi corrupto. Esses reis que chegaram foram corruptos. Eles se envolveram com outros países para poder fazer essa troca, né, de mantimentos, de coisas. Quando eu falo que política e igreja não combina, não combina. Muitas pessoas vão contra a minha ideia. A igreja hoje, entre aspas, né, vamos dizer assim, a própria Bíblia, tem muitos livros da Bíblia que não foram colocados aqui por causa da política. Você sabia disso? Tem muitos livros que foram excluídos da Bíblia, porque não condizia o que os políticos pregavam. Não condiziam com o que eles queriam que fosse. Sempre eles estão ali, né? Batendo o martelo. O que é? Porque você pode ver as igrejas. Igreja temos milhares. Se você for pegar uma relação de nomes de igrejas, são milhares. Cada uma prega uma doutrina diferente. Mas a Bíblia não é uma só? Por que pregam doutrinas diferentes? Umas guardam sábado, outras não. Umas comem carne de porco, outras não. Umas festejam as festas principais da Bíblia, outras não. Uma adora imagem, outras não. E todos aderem o conceito da palavra, da Bíblia. Mas então o que é isso? A política. A política dentro da igreja. Até dentro da igreja tem a política, porque a política faz o que os políticos exteriores fazem. Exteriores no sentido que não está dentro da igreja. Eles fazem, eles trazem eles para dentro da igreja. É errado? É. Por que não combina, não dá certo. E aqui, Elias questiona Deus. Ele fala para Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança. Que aliança é essa? É aquela aliança que Moisés, né, que Deus passa para Moisés todos aqueles conceitos, preceitos, mandamentos, tudo aquilo. E hoje nós vemos igrejas que proíbe o Velho Testamento. Esse povo é esse povo aqui que Elias está falando. Eles deixaram a aliança de Deus, derrubaram altares, mataram os seus profetas. Eu vou contar um caso aqui para vocês que eu presenciei. Não vou dizer o nome do pastor para não dar polêmica. Certa vez eu estava com o pastor, estava na casa dele, e ele, arrumamos, né, para ir para a igreja. E era um tempo meio chuvoso,
estava chovendo, as ruas estavam todas alagadas. E passou uma irmãzinha com a Bíblia na mão, estava na calçada. E o pastor passou em alta velocidade, ele viu a irmã. Quando ele viu a irmã, ele acelerou e passou bem na lama, para espirrar lama para a irmã. Para a irmãzinha que estava indo a pé para a igreja. Ele estava no carrão dele, eu estava dentro do carro. Aquilo eu fiquei tão revoltada com aquilo, porque ele viu. E ele riu e falou assim: é bem feito, ela não vai na minha igreja. Ela não é da minha igreja mesmo. Um pastor de uma igreja muito renovada, e esse pastor com quem eu estou falando, ele era o presidente daquela região. Para você ver, ele era o presidente daquela região. Ele fez esse ato. Ele era o presidente. Foi um ato assim que, ao invés dele parar, porque era um tempo chuvoso, ele tinha espaço no carro dele. Parava. Oi, irmã, tá chovendo, a senhora tá indo para a sua igreja, entra aqui, eu levo a senhora. Ele era pastor. Era isso que ele deveria ter feito. Mas não, ele fez propósito, molhou toda, sujou a irmãzinha toda de lama. Por isso que eu falo para vocês que o povo de Israel já se corromperam. Nós temos que tomar cuidado. Aí, no tempo, chegou lá no dia da noite, ele pregou uma mensagem lá, falando de amor e tudo, mas cadê o amor? Só de boca para fora. Só para ganhar fiéis, para se exaltar diante de um número de pessoas. Mas o importante ele não teve, que é a presença de Deus. E mataram os teus profetas a espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Todavia, deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, correu após Elias e disse: deixa-me,
beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E respondeu-lhe Elias: vai, volta, e que te fiz, pois que te fiz eu? Voltou, pois, e o seguiu. Tomou a junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozinhou a carne, e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aqui começa, né, a história, né, de Elias e Eliseu, que Elias ficou no lugar, né, de Eliseu. Então aqui terminamos esse capítulo 19. O que esse capítulo 19 nos ensinou? Nos ensinou muita coisa. Nos ensinou que nós temos que ter força, pedir a orientação de Deus no momento de grande tribulação, a não tirarmos a nossa vida por causa de uma tribulação. Nos ensinou a adorar a Deus, a confiar em Deus, porque Deus nos alimenta. Quando estamos no extremo, Ele manda anjos para nos alimentarmos. Ensinou que igreja e política não andam bem. Olha, tanto que Deus nos ensina. Através desse capítulo, do capítulo 19. Por isso que eu falo, é bom a gente ler a Bíblia devagar, com calma, prestando atenção, pedindo a orientação de Deus, para que a gente possa ingerir tudo, né, que está escrito nela. Então aqui a gente aprendeu também que Deus, somente Deus, quando Ele levanta, né, uma pessoa para servi-lo, Ele abençoa aquela pessoa. Aqui a gente viu que Deus levanta, né, Eliseu para ficar no lugar de Elias. Aqui você observa que no mesmo tempo, né, na mesma aquela tribulação que Elias está passando, Deus fala: tá bom, Elias, eu vou te recolher. Deus não disse isso para ele, mas Deus manda ele ungir a Eliseu para ficar no lugar dele, porque sempre, né, tem que ter um posterior para ficar no nosso lugar. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas se apruvam. É isso que a gente tem que confiar, confiarmos em Deus, colocarmos nossa vida nas mãos dele, porque ele se ajeita tudo para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, você compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, e que Deus nos abençoe a cada instante de nossas vidas aqui.